Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport precisou das penalidades para avançar diante da equipe do Muricy na segunda fase da Copa do Brasil. Muita displicência em campo nos 90 minutos, o tempo regulamentar o Sport poderia ter matado o jogo, mas nas penalidades a gente viu um aproveitamento de 100% que garantiu ao Leão o acesso à terceira fase da competição. A gente traz alguns pontos deste duelo que precisa ser analisado. O torcedor precisa ter ciência do que aconteceu com esse Sport ao longo desse jogo diante dos alagoanos. E claro, a gente convida o torcedor a estar conosco aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, pessoal, de um jogo onde nitidamente, durante todo o tempo regulamentar, o Sport teve as ações da partida, o Sport foi quem coordenou as principais jogadas, né? Logo no começo da primeira etapa, o Muricy teve duas oportunidades, a primeira até mais perigosa do jogo foi da equipe alagoana num cabeceio que exigiu uma bela defesa do goleiro Kaique França. Mas o controle da partida, o volume das ações, a qualidade técnica que levamos em conta comparando o Sport e o Muricy, claramente a equipe da casa tinha essa vantagem. Só que a questão não é você ter essa vantagem, é colocá-la em prática. E em poucos momentos a gente percebeu que o Sport estava compenetrado no jogo. De uma equipe que tinha o foco único e exclusivo na partida em busca de uma vaga à terceira fase da competição. Me pareceu um Sport se poupando, um Sport se segurando e principalmente depois do gol marcado pelo Luciano Castan, de um belíssimo cruzamento do Alan Ruiz, mais um, né, do argentino, e o gol de cabeça do zagueiro do Sport. A partir dali, a tranquilidade ela se tornou displicência, ela se converteu em displicência. O Sport começou a errar bastante, o Sport começou a permitir com que a equipe do Muricy tivesse em muitos momentos a bola, embora a equipe alagoana ela não demonstrasse a qualidade técnica necessária para chegar à frente e levar perigo ao gol de Kaique França. Faltou esse arremate final e em muitas das vezes foi perceptível que o mesmo Sport, sendo uma equipe vulnerável no seu setor de marcação, até por uma opção do próprio técnico Mariano Souza, que tem gente no banco de reservas à disposição para fazer esse combate à frente da defesa. Não é por falta de Fábio Matheus, não é por falta de Fabrício Domingues, mas ele opta por Felipe. Deixa a saída de jogo um pouco mais qualificada, porém perde no aspecto marcação. E isso faz com que as equipes se sintam confortáveis, ao ponto de atacar o Sport da maneira como eles bem pensam. Até porque quando pega um Sport de surpresa num contragolpe, a zaga tem que trabalhar e já não é uma zaga benquista pelo torcedor e não vem tendo brilhantes atuações nas últimas partidas. E não tem um setor de meio de campo combativo, um setor de meio de campo que possa inibir esse avanço na origem praticamente da jogada. É um esporte ofensivo, é um esporte aberto, é um esporte que ele tem as suas vulnerabilidades nesse setor. E a equipe do Muricy não se mostrou, né, pelo menos durante o tempo regulamentar, a equipe ofensiva que em outras fases da Copa do Brasil, se o Sport toma essa postura para si, como tomou hoje, durante os 90 minutos, ele seria eliminado no tempo regulamentar. Então fez 1-0 e sustentou. Mesmo com as mexidas ao longo de todo o jogo, a entrada de Lucas Lima nitidamente deu um outro contexto técnico à equipe. É um jogador com um diferencial enorme em relação aos demais jogadores e até em alguns determinados momentos da partida a gente fica se imaginando o porquê, né, dos jogadores não entenderem a movimentação do Lucas Lima, alguns passes,
alguns posicionamentos de um jogador que tem muito a oferecer nesse aspecto técnico, uma qualidade que pode munir os atacantes do Sport que hoje estiveram em baixa, tanto pelos lados como também na função de referência. O que deu para acompanhar foi Barleta displicente, Romarinho em mais uma partida ruim, né? Cristian Ortiz mais uma vez não disse para que veio, Zé Roberto no comando de ataque não mudou muito o panorama do jogo, Gustavo Coutinho, críticas do torcedor, provavelmente vai tecer mais uma vez em relação à atuação de Coutinho. Gols perdidos, gols inclusive que poderiam ter evitado a cobrança das penalidades. Foram duas oportunidades claras de gol. Lucas Lima deixou Coutinho na primeira livre, com o goleiro do Muricy, ele chutou para fora, tirando muito do goleiro. E depois um erro defensivo, onde ele recebe essa bola na pequena área e mais uma vez chuta em cima do goleiro do Muricy. E o jogo, até quando eu estava acompanhando a partida, e logicamente quem acompanha futebol também teve essa impressão através de suas redes sociais, né, com relatos no Twitter, nos próprios grupos, de que o jogo se encaminharia para uma classificação, mas a gente não poderia descartar um cenário que já aconteceu com o Sport. O cenário do duelo diante do Ferroviário, naquela edição de Copa do Brasil, onde ali foi mais traumático até do que hoje. Hoje o Sport saiu com a classificação e mesmo o torcedor tecendo críticas, mas lá atrás o Sport vencia por 3-0. Tomou o empate faltando minutos para o fim do jogo. O 3-3 foi para as penalidades e perdeu a partida. Desta vez a derrota não veio, mas um alerta enorme. Um alerta do tamanho da Arena de Pernambuco para os próximos jogos do Leão, como mandante, como visitante e independentemente da competição, se seja pelo estadual, pela Copa do Nordeste ou até mesmo pela Copa do Brasil. Da maneira como o Sport deve levar os jogos com uma maior responsabilidade. Não é porque você tem a superioridade técnica e o domínio das ações que você não deve matar a partida. E todo mundo sabe que a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. É uma competição que, por mais que o seu clube tenha um poder de investimento maior do que o adversário, isso não entra em campo. E nunca entrou em competição alguma, mas na Copa do Brasil isso fica ainda mais aguçado. E a gente percebe que as equipes menores elas vão embaladas por classificações em fases iniciais que dão a ela essa confiança de continuar na competição. E a partida hoje refletiu isso. Nitidamente, no começo do jogo, a gente viu que a equipe do técnico Alisson Dantas, né, com trocas de passe, o Sport até em alguns instantes adiantou as linhas de marcação, mas o Muricy saiu bem, trocando passe, jogando bola, tentando, buscando envolver até a equipe do Sport. O grande pecado da equipe alagoana, ao meu ver, foi mesmo esse último passe, a chegada na finalização. Eles esbarravam na marcação do Sport com muita facilidade. O grande pecado do Sport, além do primeiro tempo displicente depois do gol, me pareceu também os erros de passe. O Sport foi uma equipe que errou em demasia na etapa final. E erros individuais absurdos, né, de passes de 2, 3 metros, né, de uma distância onde, se você tivesse um pouquinho mais de paciência, das características que o Sport tem durante todas as suas partidas, né, que é trocar passes, é construir com a bola no chão, a gente percebia que poderia dosar um pouco essa ansiedade de conquistar primeiro a classificação do que propriamente o resultado. E isso não estava definido, né? E até que o Muricy chega ao empate em mais um questionamento que a gente faz da defesa. Bolas alçadas à área tem sido um problema para o Sport, com as ausências de Rafael Thierry na defesa, que mais uma vez foi desfalque na noite desta quarta-feira. E isso pode afetar diretamente em jogos mais complicados. Por exemplo, na decisão do próximo sábado da semifinal do Pernambucano, que para mim hoje foi um fator determinante para essa postura ridícula que o Sport teve em campo. Se o Sport tivesse pego esse jogo contra o Muricy numa semana isolada,
sem pensar em clássicos, sem pensar em ingressos vendidos, né, dessa expectativa que se tomou por conta desse jogo, talvez o Sport nem tivesse ido para o tempo regulamentar, além do tempo regulamentar, tivesse garantido a classificação nos 90 minutos. Mas o entendimento que eu tive do jogo de hoje era se poupar ao máximo, sabia-se da superioridade em relação ao adversário, mas o Sport foi leviano em achar que venceria a partida a qualquer momento, e futebol já passou desse tempo. Futebol não é assim. Hoje todo mundo estuda futebol, hoje todo mundo sabe o que é um 4-2-3-1, o que é um 4-4-2, e mesmo com as limitações técnicas, as equipes endurecem no quesito marcação, endurecem em vontade, em garra em campo, em vontade de conquistar algo mais dentro de uma competição tão rentável como é a Copa do Brasil. E foi o caso hoje do Muricy. No segundo tempo chegou ao gol com o Alex, né, depois de uma falha da defesa do Sport, ele recebendo um ótimo cruzamento do Moraes, empatando a partida e levando o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis o Sport teve 100% de aproveitamento. Coube aí ao Palácios isolar a bola e dar essa classificação ao Sport por 5-4 nas penalidades. Então uma classificação que carrega consigo uma interrogação gigante desse futebol que o Sport apresenta. O Sport controlou o jogo, foi superior sim, mas não poderia ser displicente ao ponto de permitir com que a equipe do Muricy chegasse a esse empate e tivesse na reta final da partida as ações. O Sport não foi nem o senhor da bola nos últimos minutos. Com os acréscimos do jogo, a gente viu o Muricy mais presente no campo defensivo do Sport. E talvez tenha sido uma das primeiras finalizações da equipe alagoana na etapa final, que ocasionou no empate e, consequentemente, na disputa por pênaltis. Então, a classificação garantida. O Sport avança a terceira fase do Brasil, da Copa do Brasil, e mais do que isso, garante, né, esses R$2.205.000, que são de fundamental importância, né, até porque pela notícia hoje publicada pelo João Vitor Amorim na Rádio Jornal, de que o Sport vai paralisar, né, as obras do CT e também da ilha, muito por conta dessa ausência de público nos próximos jogos em competições nacionais, que darão ao Sport um prejuízo na bagatela de quase R$6 milhões. É uma estimativa feita pela diretoria do clube. Então, 2.200.000 garantidos, e agora na Copa do Brasil, o Sport vai aguardar o sorteio para conhecer o seu adversário na terceira fase da competição. E em relação ao calendário rubro-negro, ele segue. O Sport agora terá jogo contra o Santa Cruz no sábado, né, com a Arena de Pernambuco lotada, casa cheia, expectativa imensa para esse jogo. Uma expectativa que também hoje, né, foi nitidamente vista nos jogadores e por pouco não atrapalha uma classificação que era dada como certa, né, e que ainda precisou da emoção dos pênaltis para ser garantida. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a essa classificação do Sport, né, com essa emoção indevida no final, né, poderia ter sido evitado todo esse transtorno dos pênaltis na reta final da partida. Mesmo assim, a classificação ela acabou sendo consumada. O Sport avança na competição nacional. Comenta à vontade, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais novidades do mundo da bola aqui no nosso estado. Até mais!